Pois muito bem, todos vocês aqui no Baú do Trader, sem novidades ali com o Ibovespa, ele mantendo ali o patamar acima dos 130 mil pontos, vai continuar ainda por um tempo. Lembrando que a alta em 2024 está ali ainda menos de 2%, então temos que ver que ele está levemente acima do patamar atingido na virada do ano. E no acumulado aí de 12 meses, em torno, estou arredondando ele para 18%, vamos dizer assim. Quase 18%, né? Então, mas isso para quem aguentou ficar ali por 12 meses, e que eu acho que não é o caso de muita gente. Basta ver que se fosse assim, se fosse tão simples, os fundos multimercado com renda variável estariam com um retorno excepcional, né? Não é exatamente o caso. Bom, então vou aproveitar o vídeo de hoje para uma análise que quero fazer em conjunto aqui com vocês, de alguns fatores que sempre me chamam bastante atenção, por isso que eu dei até o nome para o canal de Baú do Trader, porque é importante você ir guardando no baú. Antigamente eu tinha que guardar em pastas físicas, né, todo aquele material que eu ia desconfiando. Então deixa a notícia ali para você poder voltar e consultar depois. Pode ser um relatório de empresa, pode ser um relatório de um analista, pode ser uma matéria jornalística, então deixa ela decantando no baú. Hoje está mais fácil para organizar isso, porque eu tenho toda uma sequência de pastas na nuvem, então de qualquer lugar que eu esteja, eu consigo, de maneira temática, procurar uma informação que eu guardei meses atrás ou anos atrás. Está tudo digitalizado e está ali, né, tem uma lógica, né, que funciona para mim, como é que eu acho aquela informação. Então é importante você, à medida que você vai guardando essa informação, você vai vendo certas coisas que são as recorrências. Você vai começando a falar, parece que eu já vi isso, parece que eu já vi esse autor, esse cara está indicando esse livro, depois você vê o cara do outro livro indicando aquele cara, você entendeu? Aí você começa a fazer uma série de relações das coisas, né? Por isso que eu sempre brinco, não fique olhando a fotografia, veja o filme. Então existe, por exemplo, uma coisa que já há um certo tempo é um jornalismo temático. O cara escolhe um tema. Ele pode falar de gastronomia, pode falar de esportes, enfim. E do ambientalismo também, de cultura ESG, essa questão do trabalho de 4 dias por semana. Então tem gente que vão, de tempos em tempos aparece aquela matéria e eu guardo. Vamos ver o que a pessoa está dizendo aqui. Vamos ver, eles sempre estão em contato com enlatados internacionais que alimentam esses jornalistas, no caso do Brasil, com a reciclagem daqueles temas, daquelas matérias. Então, por exemplo, há um tempo atrás, em junho, eu guardei uma matéria, vou procurar deixar os links, aquilo que for possível, né, que não for conteúdo restrito para assinantes, eu vou tentar disponibilizar na descrição aqui. Me chamou a atenção uma manchete fofa que é assim: maioria dos brasileiros apoia fim de combustíveis fósseis. Então quando eu vejo isso, que a maioria não sei o que e tal, eu falei lá, aí vem, daquelas pesquisas e tal. Então, de cara no primeiro parágrafo, diz assim, a maior pesquisa de opinião pública independente sobre mudança climática feita pelas Nações Unidas revela que 80% das pessoas no mundo querem que seus governos tomem medidas mais fortes para enfrentar a emergência global. Então eu sempre comento, logo de cara, numa manchete dessa, e no primeiro parágrafo, já está posto ali a conclusão que você tem ao ler aquilo. Já está posta ali. Então quando fala esse negócio, 80%, então você tem que tomar muito cuidado. Isso serve para qualquer outro tipo de pesquisa. Quando você pergunta alguma coisa para o cidadão, que ele, na verdade, não vai ter ônus nenhum sobre a resposta que ele der. Neste caso, a resposta será sempre a resposta mais fofa possível. Então, por exemplo, aqueles coelhinhos brancos que ficam caminhando ali por aquela paisagem, né, aquele campo ali, você é contra, por exemplo, a favor de preservar os coelhinhos brancos? É claro, vai dar 99%, vai aparecer 99% das pessoas
querem preservar os coelhinhos brancos. Entende como é que funciona? Agora, se você perguntar, pô, mas naquele lugar tem uma gigantesca plantação de milho. Então, se tiver uma infestação de coelho, eles vão comer toda a produção, vão estragar grande parte da produção. Então, se você for perguntar para alguém que vive disso, ele já vai ter uma outra postura. Fala assim, não, eu não tenho nada contra coelho, mas na minha propriedade esses bichos não entram, entendeu? Então é uma coisa diferente. Agora, quando a pesquisa é feita, você é a favor ou contra que o seu governo aumente a troca de comida? Será que essa pessoa está sabendo que ao fazer isso ela está onerando cada vez mais o custo de energia do qual ela utiliza? No Brasil nós temos vários exemplos disso. O biodiesel, as fontes eólicas fotovoltaicas estão impondo um custo maior de energia. Isso afeta todas as pessoas. Em que medida isso deveria ter sido feito é bastante discutível. O que eu sei, que eu posso garantir para vocês, é que tem vários grupos que estão ganhando muito dinheiro usando essa bandeira da substituição para esse tipo de combustível e tal, para ganhar dinheiro. Aí vai perguntar para eles lá na fazenda dele, todos os tratores, todas aquelas coisas dele e tal, são movidas à energia elétrica ou ao biodiesel que ele produz para vender, para misturar e tal. Né? Então, né, como se a gente tivesse essa necessidade, essa volúpia de ter que fazer uma substituição. Né? E nós vamos ver em breve isso aí. Né? O aumento gigantesco que vai faltar energia elétrica. Cadê as fontes? As renováveis. As renováveis. Só que elas não funcionam na hora que você quer. Então, muito bem. Eu lendo então essa matéria, os brasileiros apoiam 81% a transição rápida, sendo que 2/3 das pessoas ouvidas no Brasil disseram que querem que esse distanciamento, né, dos combustíveis aconteça muito rapidamente. Será que ele vai estar disposto a pagar? Será que quando ele vê quanto vai custar isso, quanto mais rápido você fizer essa substituição, mais rápido a sua conta vai subir. Né? Isso não é suposição, isso já está acontecendo. Né? E aí, eis que sai uma matéria traduzida de uma matéria internacional, onde, olha que interessante, hein? A matéria ambientalista recorrente, que sempre sai, de tempos em tempos no jornal ali, as mesmas pessoas falando, batendo na mesma tecla para criar um clima. Né? Se você pegar o sujeito na rua e discordar, ele vai ficar constrangido, porque 80% acham isso, então ele vai ficar constrangido. Mas olha que eles dizem, vamos aos fatos. Nesse relatório produzido também por uma empresa que investiga questões de energia, mostra o seguinte: ao longo de 2023, o mundo bateu o recorde, ele superou o consumo de barris de petróleo por dia. São mais de 100 milhões de barris de petróleo por dia, o que deu uma alta de 2,6% em relação a 2022. Então, por mais que muitos países estejam procurando uma substituição, né, nos gráficos que mostram os relatórios, na maioria, ele pode até estar substituindo, mas ele não está diminuindo o uso dos combustíveis fósseis, como que é a matéria fofa aqui de junho. Né? Então, logo no início dessa matéria é colocado assim: apesar de todo o foco na transição energética, o setor petrolífero americano está em expansão, extraindo mais petróleo do que nunca da rocha de xisto que existe sobre o solo no oeste do Texas. O Texas ali, aquela região, já produz metade do petróleo que os Estados Unidos extraem só com o xisto. Está sobrando tanto gás que eles estão construindo rapidamente novos terminais para exportação de gás, que os americanos já estão segundo exportador do mundo de gás. E o Biden, ele tinha criado uma restrição para novos terminais de transbordo de gás para portos para exportação, dentro desse tipo de filosofia. Não, temos que contribuir. Começou a sobrar gás e aqueles que estão produzindo ali, começa a vir aquele gás, ele tem que estocar isso. E chegou ao ponto em alguns estados americanos que a empresa produtora pagava para você usar o gás. Por incrível que pareça, em vez de você pagar pelo gás consumido, a empresa falou assim: olha, usa o meu gás aqui porque está sobrando,
Eu pago para você tantos dólares se você usar aqui tanto. Olha aqui. E aí, um juiz americano derrubou a ordem executiva do Biden e falou assim: olha, isso aqui está prejudicando a própria indústria americana de produção, nós precisamos ampliar isso, a exportação, então caiu essa medida. A ExxonMobil, por exemplo, ela espera aumentar a produção em 50% até 2027. Os outros estudos são citados aqui, vou deixar depois o artigo, todos eles estão imaginando um crescimento aí nos Estados Unidos em torno de 8% nos próximos anos na extração de petróleo. E qual a justificativa que eles dão? Mesmo com o aumento dos carros elétricos e tal, isso, você precisa da energia. Mas de onde vem a energia? Tem que lembrar que nem todo mundo está em latitudes tropicais e tal, onde você tem uma abundância de sol. Então eles estão precisando de mais petróleo para carregar os carros elétricos. Olha que maravilha. Então, eles já chegaram à conclusão de que haverá uma demanda ao longo de toda a próxima década cada vez maior por petróleo. Então, essas manchetes, né, que são de pesquisinha, de que a ONU contratou alguém, porque o que você acha e tal, as pessoas vão ter um choque de realidade. Vou dizer, cara, não dá. No atual momento não dá para fazer essa substituição. Vamos conviver com, por exemplo, motores da geração Euro 7, com um particulado muito pequeno, motores muito mais eficientes, máquinas grandes híbridas, mas não dá para diminuir a produção de petróleo como quer esse tipo de material. Agora, o que fica aqui para vocês? Eu acho interessante guardar esse material, porque em algum momento você vai ver, ou a recorrência, como eu disse, que sempre é o mesmo jornalista, das mesmas fontes, do mesmo jornal, dali a pouco ele pinga uma matéria para ir formando um consenso. Por outro lado, você vai comparando com matérias como essa, como a realidade. Então isso serve, eu sempre uso isso, para empresas, como eu já citei aqui, quando eu via matérias recorrentes falando da Unigel, hidrogênio verde, planta de 10 bilhões de reais, empresa alemã dizendo, não, nós estamos juntos, vamos fazer e tal, vou começar a guardar. Deu no que deu. Deu no que deu, é só vocês virem o histórico, eu tenho vários vídeos que eu trato sobre esse assunto também lá no Modernidade e Ciência. Vou deixar, inclusive, uns links aqui para quem quiser confrontar aí os assuntos, tá bom? Então, grande abraço, obrigado para quem assistiu o vídeo até esse ponto. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no Baú do Trader.